Então é isso. Boa noite para todo mundo. Hoje, 27 de agosto de 2020. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar a função afim, fazer alguns exercícios, né? Finalizar o capítulo. Tem aqui uma questão que eu quero fazer do material, que é essa questão 15. Pelo menos mostrar como faz. E mais algumas coisinhas que eu quero mostrar que estão relacionadas com isso aqui, tá? E depois eu vou fazer umas questões que nosso aluno Bruno pediu para a gente tirar dúvida. Eu coloco aqui na tela e a gente resolve também. Falou? Falou. Então vamos lá, vamos todo mundo ler. Na lanchonete de Dona Espertinalva, o preço P em reais do almoço é dado em função da massa M. O preço P é dado em função da massa M. Espera aí que eu peguei errado aqui. É esse. O preço P é dado em função da massa M de acordo com a função, de acordo com o gráfico abaixo, composto por segmentos de reta. Então, esse gráfico é formado aqui por 4 segmentos de reta. Esse é um trecho em que a função é constante. Aqui nós temos um trecho em que ela é uma função polinomial do primeiro grau com uma certa taxa. Aqui ela passa a ter uma outra lei de formação com uma taxa maior e aqui uma taxa maior ainda. Beleza? Isso é como a Dona Espertinalva cobra o prato de almoço lá em função da massa em gramas, que está limitada aí a 1000 gramas. Bom, aí diz assim, baseando-se no gráfico, complete a tabela a seguir. Né? Numa prova, dificilmente cairia assim uma tabela para você preencher todinha. A não sei que fosse uma prova de segunda fase, discursiva e tal. Mas eu quis colocar isso porque cada pergunta dessa, são 4 perguntas aqui, né? Cada pergunta dessa poderia ser uma questão da prova. Uma só dessas perguntas. E aqui ele pede a lei de formação da função, que fornece o preço P a partir da massa M, mesmo que necessário mais de uma sentença algébrica, que de fato serão necessárias 1, 2, 3, 4 sentenças. Certo? Certo? O que acontece aqui, olhando assim já intuitivamente, aqui, só numa análise do gráfico, até 500 gramas, um prato de até 500 gramas, a pessoa paga R$10. Então, se o prato tiver 100, 200, 300, 400 ou 500 gramas, R$10. Passou de 500 gramas, isso começa a crescer com uma certa taxa. Você pode, inclusive, quando você está com um olhar mais aguçado, você pode já descobrir qual é essa taxa, porque como a taxa de variação é a relação entre a variação do y e a variação do x, você já pode olhar que nesse trecho daqui para aqui, um aumento de 200 gramas provocou um aumento de R$10 no preço, porque passou de 10 para 20. De 500 para 700 aumentou 200 gramas e no preço aumentou R$10. Então houve um incremento de R$10 por 200 gramas. Então, se você fizer os cálculos, pegar 10 dividido por 200, que dá 0,05, que são 5 centavos, então você vai ter que, daqui para frente, ela está cobrando 5 centavos por grama adicional, por cada grama que ultrapassa os 500. Tá? Tanto que se ela cobrar 5 centavos por grama, por 200 gramas a mais aqui, ela vai estar cobrando 200 vezes 0,05, que dá R$10. Aí sai de 10 para 10 mais 10, que é 20. Aí agora, nesse outro trecho, houve um aumento de massa aqui de 200 gramas de novo, o que aumentou R$15 no preço. Então, R$15 por conta dos 200 gramas a mais. Então, por cada grama foi quanto a mais? É só pegar ΔY dividido por ΔX. Aí, 15 dividido por 200, 15 dividido por 200 dá 7,5 dividido por 100, 0,07
0,75, quer dizer, 7 centavos e meio por grama nesse trecho aqui. Ou seja, o que ultrapassar os 700 gramas, o cara vai pagar a mais 7,5 centavos por grama adicional. E quando chega em 900, ele começa um trecho mais alto ainda, mais inclinado ainda. E nesse trecho, 100 gramas de aumento aqui na massa provocaram R$15 de aumento. Na verdade, essa taxa aqui é o dobro dessa. Essa vai ser o dobro dessa. Porque eu vou ter os mesmos R$15, só que pela metade do aumento, só 100. Então, quando eu fizer R$15 dividido por 100 gramas, vai dar 0,15 reais por grama, ou seja, 15 centavos por grama adicional. Então, é como se ela dissesse assim, olha, se você quiser comer até 500 gramas, você paga R$10, está em um preço justo. Se quiser começar a comer demais, aí você vai aumentar isso aqui com taxa variável. E acho que vale muito a pena a gente estudar bem esse tipo de modelo. E eu hoje vou mencionar também outros dois modelos da vida cotidiana mesmo, da vida real, em que vocês encontram isso aí. Mas eu vou sugerir como vocês fazerem essa questão até o fim, tá certo? Mesmo que eu não faça ela toda. Aí vamos ver aqui o que é que ela diz. Bora ver. Baseando-se no gráfico, complete a tabela a seguir. Então, na primeira linha ele está perguntando, olha, se a massa for de 600 gramas, qual será o preço? Para uma massa de 600 gramas, qual o preço? Aí eu vou observar 600 gramas, em que trecho ele está. 600 gramas está aqui. Inclusive, está exatamente na metade. É 600 ou 650? 650, olha eu falando besteira. 650 está aqui. Aí ele quer saber, para quem pedir um prato, fizer um prato de 650 gramas, quanto vai pagar aqui? Então, quanto ele vai pagar aqui? Vamos chamar de Y. Vamos chamar esse Y aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que, por mais que tenham aí 3 trechos, se num desses trechos você tiver 3 pontos que estão sobre uma mesma reta, você aplica aquela propriedadezinha, aquela regra dos 3 pontos, que eu chamo, ou chame como quiser, né? Você chega aqui e faz, ó, eu tenho o ponto 510, que é esse aqui. Tenho aqui o ponto 720. E entre eles, na mesma reta, eu tenho o ponto 650 y. O simples fato de esses pontos estarem alinhados, vai me permitir aqui aplicar aquela propriedadezinha de que a taxa de variação é a mesma. Então, eu vou fazer, por exemplo, assim. Pegando esses 2 pontos aqui, eu faço ΔY, y menos 10, sobre ΔX, que eu já vou colocar direto a diferença, 150, que é 650 menos 500, é igual. Aí agora eu faço com os 2 pontos que eu realmente tenho, sem ter incógnita. 20 menos 10, que vai dar 10, sobre 700 menos 500, que é 200. Tá? Eu vou, inclusive, ao invés de fazer mesmo aqui produto dos extremos igual ao produto dos meios, como a gente está habituado, e que seria de boa mesmo, só para vocês entenderem que realmente se trata do que eu mencionei, vou ver como se trata do que eu mencionei. Eu de propósito, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse 150 e vou, entre aspas, passar multiplicando, né? Vou multiplicar os 2 membros por 150, vai ficar y menos 10 é igual a 150 vezes isso aqui, que é exatamente a taxa de variação. Esse é o ΔY sobre ΔX, que é 1 sobre 20, que é 0,05. Eu só vou colocar isso. Eu deixaria 1 sobre 20, tá? Só para deixar claro.
tem vantagem em botar decimal, não. Inclusive, às vezes fica uma dízima periódica e você termina se prejudicando. Mas só para lembrar, ó, tá vendo? Isso é o preço por grama adicional que eu tinha mencionado antes e que eu estou multiplicando por 150, porque eu avancei 150 gramas nessa faixa. Até 500 eu não pagava 10, passando de 500 eu pago mais 5 centavos por grama. Então eu estou pagando aqui, ó, 5 centavos vezes o número de... Oxente, paguei sem querer. Vezes o número de gramas adicional aqui. E engraçado que quando eu pegar esse 10 e passar para lá, vai ficar bonitinho, até a intuição, ó. Vai ficar 10 mais 150 vezes 0,05. 10 mais 150 vezes 0,05. Eu queria muito que vocês percebessem isso para já ganharem mais tempo ainda em alguns momentos. Mas assim, se não, faz meio pelos extremos aqui que vai sair a conta do mesmo jeito. Aí essa continha vai dar quanto aqui, só para finalizar? 5 vezes 15 daria 75, né? Então isso vai dar R$ 7,50. No final das contas vai ficar R$ 17,50. Claro que se você perceber certas facilidades que aquele problema específico traga, aproveite. Tem gente que já fica se aproveitando dessas facilidades. Ah, eu notei que se eu dividir em 4 partes aqui, ficam 4 partes de 50. E aí aqui eu também vou dividir em 4 partes de 2,5, né? Porque 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, como aqui daqui para cá, de 500 para 650, tem 3 blocos de 50, aqui eu vou ter 3 blocos de 2,5, que dá 7,5. Somado com 10 dá 17,5. Então, tendo mais intimidade, muitas questões você consegue fazer mentalmente, ainda mais se ele colocar valores que facilitem sua vida. Mas vocês não têm noção do quanto isso daqui é útil. Isso daqui, ó. Porque é um floreio, um arrudeio danado. Mas no final das contas você tem 3 pontos numa mesma reta. 2 pontos ele deu e um dos pontos ele só dá o x e pede o y, ou dá o y e pede o x. Só isso. Então assim está resolvida essa primeira aqui. A resposta dá 17,5. E para resolver as próximas, você iria fazer mais ou menos a mesma coisa. Aqui, ó, ele quer agora, quando o y for 31,25, quanto é que é o x, que é o m? 31,25 está nesse trecho. Então, eu vou pegar 31,25 em algum lugar desse trecho, em algum lugar daqui, tá? E eu sei que eu terei aqui um correspondente x. Aí eu vou chamar esse ponto aqui de x 31,25. Só que aí eu vou pegar esses 3 pontos, esse e esse. Com esses 3 que estão na mesma reta, eu vou aplicar o mesmo lance lá que eu acabei de destacar. Tá? Aqui eu quero, quando o x for 910, que já vai estar no último trecho, mesma ideia. E por último, quando o y for 45, que 45 está por aqui, aí eu vou de novo pegar aqui o último trecho. Repito que quando der para fazer mentalmente, que você já percebeu certas facilidades da questão em si, daquela questão que você está fazendo, você tem mesmo aqui utilizar. Só que às vezes a gente nem está tão calmo assim na prova. E aí como isso se repete muito, né, como isso é muito comum em provas, inclusive provas do Enem, eu gosto de fazer isso bem metódico mesmo, porque isso aí vale a pena. Vale a pena porque a gente sabe que isso é cobrado assim, com frequência, sabe? Então, bora seguir em frente. Vamos fazer agora, determine a lei de formação da função que fornece P a partir de M, mesmo que necessário mais de uma sentença aberta. Aí eu vou pedir o seguinte, eu vou
dar um print aqui nisso. E eu vou abrir uma página nova aqui, tá? Eu vou pegar uma página limpinha aqui para eu não ficar com preocupação de falta de espaço. Então, como é que vai ser a lei de formação aí dessa função? Vocês querem me ajudar? O preço em função da massa. Você vai ter mais de uma sentença, certo? Você vai ter mais de uma sentença. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar aí a primeira sentença? Quem quiser pode falar, viu? Olha, o preço, P, ele é igual a... Eu vou colocar aqui uma chavezinha bem grande. Não é por causa disso que isso virou um sistema, não, viu? Todo mundo acha que se tem chave é sistema. Chave é só um símbolo para agrupar as coisas ali. Nesses casos, né, que às vezes ela funciona como os parênteses, né, para dizer o que vai fazer primeiro. Mas aqui eu tenho esse primeiro trecho que me diz, olha, que eu pago R$10 se a massa M for maior do que 0, né, se o cara não for comer nada, não vai pagar nada, e menor do que ou igual a 500. Até 500 gramas o cara paga R$10, uma função constante. Agora, se essa massa, se M, for maior do que 500 e até 700, como é que vai ficar a lei? O cara vai pagar os 10, é como se ele tivesse, ó, tá aqui os R$10 pelos primeiros 500 gramas que eu coloquei no prato, e toma aqui mais 5 centavos, lembra que a gente mencionou que foi 5 centavos? Por cada grama que ultrapassar os 500. Então, é mais 0,05 vezes a massa que ultrapassar 500. É aí que a gente tem que ter cuidado e não colocar só M. Lembra que na semana passada alguém confundiu, que eu não lembro quem? Não pode chegar aqui e colocar só M. Porque se você colocar aqui M e, por exemplo, você consumir 650 gramas, você vai multiplicar 650 por 5 centavos ou só o que passou, o que ultrapassou os 500, 150? Só o que ultrapassou. Então, na verdade, você vai colocar aqui que multiplica M menos 500. Pode desenvolver isso? Pode, mas pode deixar assim também. Como é que vai ficar a lei se esse M estiver nesse terceiro intervalo aqui, maior do que 700 gramas e menor do que ou igual a 900? Como é que vai ficar? Quem come um pouco mais de 700 gramas, ele vai pagar os R$20 que ele já pagaria pelos 700, se você substituir 700 aqui, que é o limite mesmo dessa sentença. 700 menos 500 dá 200. 200 vezes isso aqui vai dar 10. 10 mais 10, 20. 20. Então, essa pessoa que tiver aqui consumir um pouco mais do que 700, ela vai pagar os 20 pelos 700, mais um certo valor por grama acima dos 700. Então, um certo valor vezes a massa que ultrapassa 700. M menos 700. Aí, que valor é esse que ele vai pagar aqui? Que aqui foi 5 centavos. Que valor vai ser esse? Vai ser exatamente a taxa de variação. E essa taxa de variação, eu vou ter que pegar aqui, ó. Vou pegar a taxa de variação nesse trecho aqui. Qual vai ser a taxa de variação nesse trecho aqui? Nesse trecho, com que taxa a função cresce? Você vai fazer ΔY sobre ΔX nesse trecho. Aí você vai pegar esses dois pontos que estão nesse trecho. O y de um, 35, menos o y do outro, que é 20, dividido pelo x de um, 900, menos o x do outro, 700. Isso vai dar 15 dividido por 200, que é 0,075. Pronto, esse é o valor por grama
que ultrapassar os 700, desde que não ultrapasse 900. Isso aqui vai só até 900. Aí, quando você substitui o limite superior desse trecho, que é 900 aqui, 900 menos 700 vai dar 200. 200 vezes isso aqui, somado com 20, é que vai dar o 35. Então, no último trecho, nesse último trecho daqui, tá? Nesse último agora, você vai trabalhar com que taxa? Qual vai ser a taxa nesse último? Vai ser, de novo, ΔY sobre ΔX. Vai ficar 50 menos 35, que foi o que aumentou no preço, dividido pela variação no X, que é na massa. 1.000 menos 900. Aí isso vai dar 0,15. Inclusive, isso tem unidade, tá? Isso aqui em reais por grama. Aqui também, reais por grama. Nesse trecho aqui foi 0,05 reais por grama. E nesse trecho aqui é zero. Tá? Então, aqui vai ficar 35, que é o que se paga pelos 900 gramas iniciais, mais pelo que ultrapassou. Então, eu vou pagar mais 0,15, que são 15 centavos, vezes M menos 900. Tá? Isso se M for maior do que 900 e menor do que ou igual a 1.000. Por quê? Que essa dona Espertinalva aí não deixa ninguém comer mais do que 1.000 gramas aí, eu não sei. Tá? De repente a comida tá pouca mesmo, e aí disseram assim, ó, dá não, 1.000 gramas dá demais para qualquer um comer, tem que deixar a comida para os outros. Então tá respondida aí a letra B, tá, pessoal? E eu vou mostrar para vocês, antes de fazer as questões de Bruno, eu inclusive nem pesquisei ainda, eu vou pesquisar aqui na tora junto com vocês, como se diz. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a tabela do imposto de renda pessoa física 2020. Vamos ver se ele mostra aqui essa tabela. Aqui essa tabela. Tem mais coisa aqui, tem mais uma linha. Mostra tudo aí, por favor. Olha aqui a tabela. Levanta a mão aí quem já viu isso alguma vez. Levanta aí quem já viu isso alguma vez. Me diz aí. Alguém já viu isso alguma vez? Olha o que ele diz aqui. Ó. Esses valores aqui são os valores da renda. Por exemplo, salário, mas nem todo salário, nem toda renda é salário. O cara pode ter renda, por exemplo, sendo um lucro dele, sei lá, vendas, não foi salário. Ele ganhou dinheiro, não necessariamente sendo empregado, mas eu vou falar salário ou renda mesmo. Quem teve uma renda de até esse valor aqui, 22.000 e tal, isso no ano, isso aqui é o valor por ano. Ele pode dar essa tabela por mês também, mas a primeira que apareceu foi por ano, eu vou mostrar assim mesmo. Quem ganha até esse valor aqui por ano, perto de 23.000, está isento do imposto de renda. Paga nada. Não paga imposto de renda. Se seu salário anual for até esse aqui. Agora, se você ganhar mais do que isso, aí ele coloca aqui, ó, 1 centavo a mais, tá vendo? Porque dinheiro não é uma coisa totalmente contínua, não vai ter assim, feito posto de gasolina, meio centavo, né? 0,999. Aí ele aumenta aqui, ó, de 1 centavo a mais até chegar em 33.919,80, a alíquota passa a ser de 7,5%. E aí tem um tal de parcela a deduzir aqui, que eu não sei se vocês sabem do que se trata. Vocês sabem do que se trata isso aqui? Alguém me diz, só me diz aí, se alguém me diz assim, eu sei. Não sei, professor. Hum? Eu não sei, nem o Bruno também está dizendo aí no chat. Bruno também não sabe.
Na verdade, quando a gente vai fazer o cálculo do imposto de renda, o sistema lá faz para a gente. Mas assim, isso tem a ver, completamente a ver, com o que a gente está fazendo aqui agora. Com o que a gente está estudando agora. Na verdade, o cálculo do imposto de renda, ele funciona mais ou menos assim, muito mesmo parecido com o que a gente... Deixa eu fazer assim, deixa eu diminuir essa tabela aqui, que ela está muito grande. Deixa eu dar uma diminuída nela para poder aumentar um pouquinho aqui esse gráfico. Parariri, pararirá. O cálculo do imposto de renda tem muito a ver com aquela questão anterior da lanchonete, tá? O que acontece é o seguinte, ó. O que acontece é o seguinte. Quem ganha até esse valor por ano não paga imposto de renda. Então, no gráfico, fica assim, ó. Zero mesmo, você está isento. Certo? Você está isento. Até esse valor, que é 22.847,76. Eu não vou fazer todos os cálculos, mas eu convido vocês a fazerem depois em casa, mesmo que com uma calculadora, explicando isso para alguém. Acho que vale a pena. Se for uma coisa de jogo rápido, meia horinha, vale a pena mesmo. Aí o que acontece? Passou desse valor, se o cara ganha um pouco mais do que isso, desde que não seja muito a mais, para não entrar noutra faixa, nem noutra faixa, nem noutra faixa. Se o cara ganhar um pouco a mais do que isso, ele vai passar a pagar 7,5% da renda dele, só que não da renda toda dele, e sim do quanto a renda dele estiver acima desse valor, igual a comida lá. Até 500 gramas eram R$10. Passou de 500 gramas, o cara vai pagar 5 centavos naquela questão anterior, vezes o número de gramas que ultrapassaram os 500 gramas. Isso naquela questão. Então, você vai passar a pagar aqui 7,5% do dinheiro que você ganhou acima de 22.847,76. Ou seja, isso agora vai crescer aqui com uma certa taxa. Só que não vai crescer indefinidamente nessa taxa, não. Porque vai chegar uma hora que você vai entrar noutra faixa e que a taxa já vai ser maior. E depois uma taxa maior ainda. E depois uma taxa maior ainda. Vai ficar uma poligonal com 5 trechos. Feito aquela questão lá que, se não me engano, tinha 4. Então, desse valor até esse aqui, passou disso e até, eu nem sei se está dentro da escala, mas eu vou botar 33.919,80. Até aqui, tá? Ele vai crescer com uma taxa maior, que é 7,5 sobre 100, 0,075, que eu vou multiplicar por o quanto ultrapassou. Aí entrou na próxima faixa, que é essa terceira daqui, entrou nessa próxima faixa daqui, e até esse valor, a partir de agora eu vou só rascunhar, aí isso já vai crescer com uma taxa maior, 15%, mas você só vai pagar 15% da grana que você tiver ganhado, além de 33.919,80. Então, se você ganhar, por exemplo, 40 mil, que está aqui nesse trecho, você, por esse valor, você não vai pagar nada, você vai pagar 7,5% desse dinheiro aqui, que é a diferença entre esses dois, e vai pagar 15% do que ultrapassou, daqui até 40 mil. É como se fosse uma parte nesse trecho, uma parte nesse trecho, uma parte nesse trecho, e depois você somasse ali tudo o que você ganhou. E aí vai ter ainda aqui mais um outro trecho com 22,5%, e depois um último trecho
com 27,5%, que aí não tem fim, é indefinido aqui, acima. Tá? Aí vamos lá, eu não expliquei como eu ia explicar o que danado é isso aqui. Eu não vou explicar agora não, eu vou mostrar para vocês a lei de formação. Como ficaria essa lei de formação aqui no cantinho? Pelo menos desse segundo trecho. Como é que fica a lei de formação aqui nesse segundo trecho? Vamos botar aqui, se a renda X, tá? Enfim, eu não vou botar isso não, que eu vou escrever demais aqui, só vou perder tempo. Se eu estiver nesse segundo trecho aqui, como é que eu vou pagar? Me diga. Quanto é que eu vou pagar se eu estiver nesse segundo trecho? Espera aí, viu? Quanto é que eu vou pagar aqui nesse segundo trecho? Eu vou pagar. Quanto é que eu vou pagar aqui de imposto? I. Por esse primeiro trecho aqui eu vou pagar 0. Por esse primeiro trecho aqui eu vou pagar 0. Mas por o que ultrapassar esse valor, eu vou pagar 7,5%. Então vai ser 0, que na questão lá da lanchonete seria o 10 inicial, mais 7,5% do que passar disso aqui. O que passar disso aqui vai ser x menos 22.847,76. Aí o I vai dar, ó. Alô? 0. Vocês estão me ouvindo? 0. Sim, sim. Sim. Mais 0,075 vezes x menos 22.847,76, certo? Eu acho que isso é o áudio de Bruno aí que está fazendo um barulho. De Bruno não, é de Bruno. Então, o I vai dar quanto aqui? Bora lá. Desenvolve isso aqui se você quiser. 0,075 vezes x menos 0,075 vezes 22.847,76. Vamos fazer essa conta aqui com a calculadora. Vamos fazer essa conta aqui com a calculadora. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar 0,075 vezes isso aqui, 22.847,76, igual. Observem se é coincidência. Veja esse número e veja esse. Tá vendo aí? Isso aqui, no final das contas, é, então, 0,075x menos, aí essa continha daqui corresponde exatamente a esse número daqui, 1.713,58. Aí, os contadores chamam isso de parcela a deduzir. Por que que eles fazem assim? Porque fica mais prático. Lembra que na questão anterior, em cada trecho desse, a gente tinha uma lei, e nessa lei ficava aqui x menos alguma coisa, porque era para indicar o quanto ultrapassou. Muito bem. Quando você faz esse desmembramento aqui, olha, esse vezes esse, que dá esse número aqui no imposto de renda é exatamente essa parcela a deduzir. Por que isso? Porque alguém que ganha mais de 55.976,16, ele não vai pagar 27,5% do salário todo dele. O cara ganhou 100 mil no ano. Ele não vai pagar 27,5% de 100 mil. Ele vai pagar 0% de 22.800 e tal. Vai pagar
7,5% dessa diferença aqui, que é o quanto está nesse trecho, vai pagar 15% da diferença entre esses, vai pagar 22,5% da diferença entre esses, e vai pagar 27,5% do que passar disso. Vários pedacinhos, no final soma. Só que como na lei de formação, cada trecho vai ter uma continha dessa aqui, em que vai aparecer uma subtração, você pode já calcular 27,5% de 100 mil, se o cara ganhar 100 mil, que não é o correto, ele não é para ele pagar 27,5% do salário todo, mas se você fizer 27,5% do salário todo e depois subtrair isso aqui, aí você está ajustando. É como se isso aqui fosse o que você cobraria indevidamente da pessoa, do cidadão, se você cobrasse 27,5% do salário todo e não percentuais diferentes para cada intervalo da faixa salarial dele. Não sei se vocês estão me entendendo. Aí isso fica mais fácil, porque aí o cara ganha 100 mil, o contador faz 27,5% de 100 mil e depois subtrai isso, que já vai dar exatamente o mesmo cálculo que se você fosse somando trecho por trecho com aqueles percentuais. Então, quando alguém diz assim, pô, velho, eu paguei 27,5% do meu salário de imposto de renda. Foi não. Não foi 27,5% do salário todo, não. Mas que é muito, é. Inclusive, acontece muito com o professor de, numa determinada escola, ele tem poucas aulas, aí ele é isento. Na outra escola, ele está nessa faixa, ganha intermediário, aí paga 7,5%. Na outra escola também, na outra escola ele está aqui. Mas aí ele fica pagando pouco em cada escola, que isso já é a própria escola que deduz automaticamente. Aí ele vai pagando pouco, a menos do que deveria em cada escola, que ali ele está pagando só levando em consideração aquela renda, mas quando soma os salários de todas as escolas, aí ele entra na última faixa, que é essa daqui. Aí era para ele estar cobrando o salário todo, já do jeito certo, mas não cobrou. Então, na hora que você vai declarar o imposto de renda, normalmente pessoa física em abril, até o final de abril, aí o que acontece? O sistema faz os cálculos, né? Quando você mostra quanto ganhou de uma fonte de renda, mostra quanto ganhou da outra, mostra quanto ganhou da outra, mostra quanto ganhou da outra, bum, caramba, velho. Opa, aí vou ter que pagar muito ainda, porque era para eu ter pagado mais, era para ter pago mais ao longo do ano e não paguei. Então vou ter que pagar depois. Vai ter que pagar depois. E assim, o professor professor só não, todo mundo que tem assim várias fontes de renda deveria se organizar, né? Ou guardar o dinheiro para quando chegar a época do imposto de renda pagar lá o que você tem que saber que o seu salário não é esse todo, não. Como acontece isso comigo, que eu tenho o IF, tenho colégio, tenho imposto de empresa mesmo, da minha empresa, aí eu já sei que tenho que guardar um dinheirinho para quando chegar o imposto de renda. Eu já consigo fazer um cálculo aproximado, eu tenho assim uma estimativa. Aí tem algumas coisas que podem deduzir do imposto de renda, que aí eu não entendo, aí eu falo com a contadora, ela resolve tudinho, que é plano de saúde, não sei o quê, tem algumas coisas que podem ser deduzidas, mas aí só estudando contabilidade mesmo, e eu não cheguei a esse nível de curiosidade e tenho receio também, porque qualquer vacilozinho você gasta um dinheirão a mais quando um contador, você paga 300 pau para o contador fazer a sua declaração bem direitinha e você de repente deixou de gastar mais 3 mil, 4 mil, 5 mil, fazendo tudo certinho, organizado, só que você não sabia que se você informasse que gastou com tal coisa que foi verdadeira, é real, você gastou. Você não sabia que aquilo ali, por direito seu, abonar um pedaço lá do seu imposto de renda. Então está aí explicado isso para vocês. O último exemplo, para a gente ir para as dúvidas de Bruno, que vão ser dúvidas que servem para todos. Eu vou botar aqui a tabela, deixa eu ver se eu encontro, de cobrança da Compesa. Compesa aqui em Recife, em Pernambuco, é
A Compesa é a empresa que cuida de água, esgoto, enfim. Então veja, aqui ó, residencial. Vamos ver aqui como é que a Compesa cobra. Eu não sei se isso está atualizado, eu não vi aqui de que época é isso. Aqui até a partir de agosto de 2019, provavelmente está ainda atualizado, né? Olha como a Compesa cobra apenas no mesmo esquema. Apenas no mesmo esquema. Apenas no mesmo esquema. Só que são várias faixas aqui. Ó. Até 10 mil litros por mês. Até 10 mil litros por mês, você paga 44,08. Fixo. Então, se você consumir 1.000 litros por mês, vai pagar isso. Se consumir 10 mil, vai pagar isso também. É o primeiro trecho que é horizontal. Aí, entre 10 mil e 20 mil, se eu estiver mostrando e você estiver imaginando o gráfico, funcionou. A ideia era essa. Entre 10 mil e 20 mil, você vai pagar 5,05 por metro cúbico adicional. Não é por litro, não, tá com a gota. É a cada 1.000 litros. Então, por cada 1.000 litros adicionais aqui, você paga 5,05. Quando entrar nessa faixa, paga 6,01. Quando entrar nessa faixa, paga 8,27. Quando entrar nessa faixa, já paga 9,80. E se entrar nessa, meu velho? Como é que uma pessoa tem uma residência e vai gastar mais de 90 metros cúbicos por mês? Então, não é uma residência, é um prédio. Aí você tem que separar, dizer, cada casa aqui, cada apartamento aqui é um. Então, ele indica assim, se você está aí desleixado, não quer nem saber, só porque a água está mais baratinha, é R$5 para cada 1.000 litros, aguente agora R$18,80 para cada 1.000 litros. Então, às vezes, aqui uma vez teve um vazamento e eu demorei a identificar, aumentou nem tanto assim a quantidade de água, mas na conta praticamente dobrou. Praticamente dobrou, sem ter nem chegado perto de dobrar a quantidade de água. Foi porque eu entrei nessa faixa aqui. Eu fico fazendo de tudo para não passar dos 50 metros cúbicos, porque aqui em casa gasta muito, porque tem muita gente, muita roupa e tal. Eu fico torcendo, fazendo de tudo para não passar de 50 metros cúbicos, que é para não entrar numa faixa aqui já um pouquinho maior. Aí, às vezes, perto de eu sei qual é a época, né, que é bem no comecinho do mês, eu fico olhando o hidrômetro. Deixa eu ver quanto é que está aqui o hidrômetro. Aí eu anoto quanto estava no começo do mês. Enfim, eu passei uma época fazendo isso porque eu estava querendo checar se tinha vazamento. E, enfim, é o mesmo esquema, minha gente. Isso é matemática do dia a dia. Agora, o que acontece é que vai chegar, pegar isso aqui e colocar, né, no site uma fórmula f de x, ferrou. E é desnecessário. Você consegue explicar matematicamente do que se trata isso sem precisar mostrar numa linguagem muito técnica. Beleza? Então, vamos em frente. Finalizamos essa parte aqui. Eu vou parar essa gravação para a gente começar uma outra gravação das dúvidas, porque aí fica mais bem organizadinho.